Temos dentro da máquinas de elevação e transporte equipamentos que não exigem um layout definido. Deste modo, equipamentos podem trabalhar dentro da fábrica ou fora da fábrica, pois terão mobilidade manual de ir à frente, atrás, esquerda ou direita. Temos também máquinas de elevação e transporte sem layout definido, que podem trabalhar tanto dentro da fábrica como fora da fábrica. Máquinas motorizadas que podem ir para frente ou atrás através de motores, esquerda, direita e para cima ou para baixo. Podemos também trabalhar com máquinas de transporte e elevação com layout definido, ou seja, esses equipamentos vão trabalhar rígidos dentro da fábrica, por exemplo, rígidos a uma parede da fábrica que suporta uma viga que tem rotação, sobre a parede. Deste modo, nós teríamos então uma condição de içamento da nossa carga, da carga desejada. Esse tipo de transporte de elevação, de içamento, é muito utilizado em ferramentarias. Temos também as famosas pontes rolantes. Perceba então como funciona uma ponte rolante. Ela tem deslocamento de vai e vem no eixo X, deslocamento de ida e volta no eixo Y, além de movimento também no eixo Z, de içamento, sobe e desce. E como calcular o motor de içamento, o motor de elevação de uma carga, de uma ponte rolante, em uma ponte rolante? Perceba a nossa ponte rolante então, e desejamos então calcular aqui o carro, calcular o motor elétrico que fica sobre o carro da viga transversal de uma ponte rolante. Perceba então que essa ponte rolante possui um gancho chamado moitão, e que se ele tiver que suportar uma carga de içamento de 2F, vamos olhar a carga mais próximo, vamos olhar esse moitão de um modo mais ampliado. Veja então o moitão de modo ampliado. Nós teríamos o moitão, a carga 2F do moitão. Perceba então que sobre o moitão existe a polia, e essa polia então passa pela polia um cabo de aço, e que cada ponta do cabo de aço então suportará de um lado, como a carga 2F, uma ponta terá uma carga F, um F, e a outra ponta outra carga, um F. Logo, para que o gancho da ponte rolante suporte uma carga de 2F, cada ponta de cabo que passa pela polia do moitão suportará um F. Se nós fixarmos uma ponta do cabo sobre o carro da ponte rolante, num ponto fixo, o motor elétrico deverá içar apenas a metade da carga nominal, da capacidade nominal da ponte rolante. Ou seja, uma ponte rolante de capacidade 2F, o cabo deverá içar um F. Percebeu? Muito interessante, é muito interessante isso. Percebemos então que para o projeto de uma ponte rolante a definição de força é muito interessante. Vamos resgatar o nosso conhecimento do colégio, onde aprendemos que força é uma relação entre massa vezes aceleração. O que seria massa? Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Massa seria o número de átomos presente no corpo, número de moléculas presente no corpo. Tem relação com a tabela periódica de Dirichlet-Mendeleev. Mol, nesse valores de mol, que compõem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, teria então a massa daquele mol, daquela quantidade de matéria, aquela quantidade de átomos. E aquela massa então é dada em quilogramas. Aceleração. Para falarmos de aceleração, teríamos que
resgatar o conceito de velocidade. Velocidade é uma relação de distância em metro dividido pelo tempo, usualmente segundo. Então, velocidade é uma variação que um corpo se desloca, um deslocamento em metros de um corpo a cada tempo, em segundo. Velocidade é uma relação em metros por segundo. Agora perceba, se utilizarmos a relação de metro por segundo e essa chamada velocidade, e essa velocidade variar em uma relação de tempo, ou seja, a velocidade varia a cada segundo, teríamos então o conceito de aceleração. Quando a velocidade aumenta a cada segundo, é uma aceleração positiva. Quando a velocidade diminui a cada segundo, é uma aceleração negativa, é uma desaceleração. Vamos então verificar como ficaria essa relação de velocidade com o tempo. Perceba, a aceleração então ficaria com as seguintes unidades: o metro dividido pelo segundo, não é mesmo? O metro dividido pelo segundo. Isso é igual a velocidade, mas sim, seria parecido com velocidade, mas veja, na equação superior temos segundo sobre segundo. Segundo aparece duas vezes, então segundo ao quadrado. Então a aceleração é metro por segundo ao quadrado, porque o segundo aparece duas vezes. Perceba então, se a aceleração é a relação de metro por segundo ao quadrado, nós temos que a aceleração é a velocidade por uma relação de tempo. Mas afinal, se queremos calcular qual é o motor elétrico que vai em uma ponte rolante, qual é o motor elétrico que içaria a carga, temos que também definir energia. Se tivermos uma superfície, sobre essa superfície tivermos aqui um corpo de forma qualquer. Numa segunda etapa, nesta superfície, este corpo seria içado por uma força. Já sabemos o que é força. Logo, podemos definir energia por uma relação da força que deslocou esse corpo que possui uma massa em uma distância. Então, energia é uma relação da força vezes a distância que esse corpo se deslocou. Veja então que distância está aqui, a distância que esse corpo se desloca. No caso da ponte rolante, a distância que esse corpo é içado, que ele sobe. Distância então em unidade de metro e força em unidade de Newton. Logo, a energia teria como unidade o Newton vezes metro. E, para simplificar, Newton vezes metro é igual ao Joule. Newton vezes metro é igual a Joule. E agora que sabemos o que é energia, podemos abordar o conceito de potência. Afinal, se vamos projetar qual será o motor elétrico que vai içar a carga de uma ponte rolante, esse motor elétrico terá uma potência. Perceba, se tivermos um piso, se tivermos uma superfície e sobre então essa superfície um corpo, esse corpo nessa superfície, numa segunda etapa, será içado através de uma força que então faz com que esse corpo se desloque em uma distância dada em metros. Perceba então que essa distância o corpo deverá percorrê-la em um tempo em segundos.
Então um corpo que se desloca através de uma força por uma distância, isso é energia. Mas se ele tiver um tempo para se deslocar nessa distância, aí estamos tratando de potência. Veja, energia é a relação que uma força age em um corpo e a distância que esse corpo se desloca por essa força. Mas se essa distância que ele se desloca tiver um tempo, logo teremos um novo conceito, que é o conceito de potência. Então, potência será uma relação de energia por uma unidade de tempo. Energia sobre tempo é potência. Como a energia é dada em joule e o tempo é em segundo, então potência é joule por segundo. Podemos simplificar as unidades de joule por segundo chamando em uma unidade única, que é o watt. Então o watt é o joule por segundo. Mas podemos melhorar a nossa equação que definiria a potência do motor elétrico de içamento da carga da ponte rolante. Perceba, se potência é uma relação de energia por tempo, ou seja, uma relação de joule por segundo, que é o watt, se nós pegarmos e utilizarmos a energia, a definição de energia dada em joule seria: energia é igual a força vezes metro. Perceba então que se utilizarmos a relação desse metro com o tempo dado em segundo, teríamos então que metro por segundo é velocidade. Perceba então que agora, quando falarmos que potência é uma relação de energia, se utilizarmos o metro dessa energia com o tempo da potência, teríamos ali uma condição de velocidade? Sim. Veja, poderemos definir que potência é a relação entre força vezes velocidade. Força vezes velocidade. Potência é igual a força vezes velocidade. Então veja, potência, que é o produto da força vezes a velocidade, força dada em Newton, velocidade em metro por segundo, logo a potência, que nós definimos anteriormente como watt, também pode ser chamada em Newton vezes metro por segundo. Ou seja, o watt também pode ser definido como Newton vezes metro dividido por segundo. O watt também pode ser definido, então, por Newton vezes metro dividido por segundo. E agora vamos ao nosso desafio carga rápida. Perceba então que o nosso desafio carga rápida de hoje abordará o projeto de um motor elétrico de içamento de uma ponte rolante. A ponte rolante da figura possui uma capacidade nominal de elevação de carga de 200 kN. Veja, 200 kN corresponde a 20 toneladas força. Sua velocidade máxima de operação é de 0,1 metros por segundo. Ou seja, isso dá 100 milímetros por segundo. Em deslocamento vertical de içamento. Determinar a potência do motor elétrico que acionará o tambor de enrolamento do cabo de aço, sabendo que o rendimento total do sistema de içamento é de 97%. E a resolução do desafio carga rápida ficaria: temos então a nossa ponte rolante e os dados, que é a velocidade de içamento de 0,10 metros por segundo e a carga nominal da ponte rolante, que seria a carga máxima que essa ponte rolante deve içar, deve erguer, que é de 200 kN ou 200 mil newtons, ou então 20 toneladas força. Perceba então
que potência é a relação de força vezes velocidade. Então temos do nosso dado, a capacidade nominal da ponte rolante é de 200.000 newtons e a velocidade de 0,1 metros por segundo. Então 200.000 vezes 0,1, ou 0,10. Isso então dá 200 vezes 0,1 dá 20.000 watts, ou então 20 quilowatts. Precisamos então de um motor de 20 kW, mas espere um pouco, tinha a condição do rendimento, não é mesmo? Lembremos, 1 cavalo vapor é igual a 735,5 watts. Se dividirmos então o valor de 20.000 watts por 735,5, teremos potência igual a 20.000 dividido por 735,5. Isso daria um valor de 27,2 cavalos vapor, CV, 27,2 CV. Mas isso seria a potência útil, não levando em consideração os atritos, o rendimento do sistema que foi dado. Como nós temos que foi dado que o rendimento da ponte rolante é de 0,97%, a potência do motor ficaria então, potência útil dividido pelo rendimento, então saía 27,2 CV dividido por 0,97. Isso aí daria então um valor de 28 cavalos. Essa seria a potência necessária para o içamento da carga da ponte rolante, na sua capacidade máxima, na capacidade nominal da ponte rolante. Agora nós vamos pesquisar esse valor de 28 CV no mercado. Vamos procurar se existe um motor elétrico à venda no mercado de 28 CV. Nós não iremos encontrar. O motor mais próximo que vamos encontrar à venda é um motor elétrico de 30 cavalos, 30 CV. Então, na ordem de compra que passaremos para o setor de compras da nossa empresa, anotaremos lá motor elétrico de 30 CV, de 30 cavalos vapor.